Bom, eu vou tentar explicar as coisinhas que você me perguntou, tentar ir um pouquinho além também, mostrar algumas coisas e espero que dê para esclarecer. Talvez surjam mais dúvidas e aí você vai perguntando e a gente vai seguindo essa ideia. Ahn, então, só para a gente ter uma ideia, se eu peguei tudo que você perguntou. Primeira coisa, você falou um pouco da derivada por limite, que você viu no livro e tal, eu vou falar um pouco disso. Vou falar um pouco do para quê dessas notações, né? Por quê, para que serve esse dt no final, né? E falar das regras de integral que eu acabei deixando bem de lado. Na verdade, eu vou citar só porque assim, você não vai precisar delas agora, você vai precisar bem no final do curso de cálculo. E se eu não me engano, na verdade, é no começo de cálculo 2, tá? Então, só daqui 5 meses que você vai precisar de ver isso. E aí, para isso, eu queria calcular, ou tentar calcular, nesse vídeo, a derivada de x ao quadrado no ponto 1. Né? Então, eu tenho que o f de x é x ao quadrado, certo? E aí eu queria ver quanto que é f' de x, né? Ver quanto que é f' de x e ver quanto que é f' de 1. Né? Então, ver quanto que dá isso no ponto 1. E aí, para isso, eu montei um GeoGebrazinho para a gente ver o que está acontecendo. E aí ter algumas ideias de como partir para a dedução da derivada, certo? Então aqui a gente vai entender a derivada realmente como reta tangente, tá? Essa aqui é a reta tangente gerada pelo GeoGebra, tá? Eu vou colocar ela aqui em outra cor, vou colocar ela em vermelho, certo? E aí eu vou colocar um ponto qualquer, certo? Aqui. Um ponto B qualquer. Opa. Oh, caramba. E aí eu vou traçar uma reta de A até B. Legal? Uma reta de A até B. Essa reta claramente é uma reta secante que nem parece ser a reta tangente, né? Secante porque ela corta em dois lugares e passa por A e B, né? Dois pontos diferentes da função. Mas olha que legal. Opa. Eu posso pegar esse B e vir puxando. Olha, 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 olha. O que acontece? Quando ele está bem em cima do A, essa reta e a reta tangente se coincidem, né? Ou pelo menos quase coincidem o suficiente para qualquer cálculo, né? Então, talvez dê para eu pensar em alguma coisa com limite aqui, né? Eu pego o ponto A, o ponto B, e eu faço o B tender para o ponto A. Isso é uma coisa de limite, né? E aí calcular o coeficiente angular disso que está na tela para gente. Então, voltando aqui para nossa lousinha, vamos tentar fazer isso assim, ó. Eu tenho o ponto A aqui, e eu tenho um ponto B aqui, próximo do A, certo? E aí eu tenho um pedaço da reta que passa aqui, para mim não interessa desenhar ela maior do que isso. E aí aqui eu tenho os eixos, né? Eixo X e eixo Y. E aí o que eu vou fazer aqui é marcar as coordenadas, então aqui eu tenho a coordenada X. E aí aqui, se aqui é X, aqui é f de x, né? Ou x ao quadrado, no caso dessa função. E aí aqui, ó, eu posso chamar de alguma letra qualquer, ou eu posso chamar isso aqui de x mais h, né? Falando que essa distância aqui é h. Legal? E aí aqui então vai ser f de x mais h, né? E aí puxando lá do ensino médio, para calcular coeficiente angular de reta, a gente pega esse ângulo aqui, né? E a gente pega a tangente desse θ. Então, tangente de θ é igual ao oposto sobre o adjacente, né? O oposto é esse pedação aqui, menos esse pedaço aqui, né? Então vai ser f de x mais h menos f de x. Então a gente faz aqui
f de x mais h menos f de x, perfeito? Dividido por quem? Pelo adjacente, que como a gente já falou aqui é h, né? Perfeito. E aí o que eu quero, que eu estava falando lá no desenho até, é fazer com que o b tenda o máximo possível para o a. Em outras palavras, eu quero que o x mais h tenda para o x, né? Se eu fizer o x mais h chegar bem pertinho do x, então essa reta ela vai ficar muito, muito, muito parecida com a reta tangente. Então eu falo que a derivada df dx é igual ao limite quando h vai para zero, ou seja, quando a distância de x mais h e x se anulam, né? De quem? Desse moço aqui, ó. Opa! Desse moço aqui. Certo? Essa é a definição de derivada por limites. Perfeito? Tem uma outra definição também, que é muito parecida, é a mesma coisa, só que muda um pouco os termos. Chama isso aqui de P, tá? E chama isso aqui de f de P. E aí ela fica limite quando P vai para x, né? Então, quando P fica bem pertinho de x, de quem? De f de P. Peraí. F de P menos f de x sobre P menos x, certo? É a mesma coisa, só que em alguns momentos ela é mais útil do que essa e em alguns momentos essa é mais útil do que essa. Tá? Depende do que você está calculando. Bom, definimos derivadas. Então o que acontece se eu pegar esse f de x mais h e colocar aqui a ideia do x ao quadrado e tudo mais para calcular realmente? Vamos fazer? Então abro uma nova página aqui. Eu tenho que o limite quando h vai para zero é f de x mais h menos f de x. Até aqui eu só estou copiando, tá? Tudo isso tá vendo? Ó, tem que fazer a barra primeiro, senão fica feio. Dividido por h. E aí isso aqui é igual ao limite quando h vai para zero. F de x é x ao quadrado. Então f de x mais h é x mais h ao quadrado. Perfeito? X mais h ao quadrado menos f de x, x ao quadrado, né? O h eu copio. Aí eu abro esse cara aqui, então vai ficar limite quando o h vai para zero de quem? Ficou torto. X ao quadrado menos, mais, desculpa, 2hx mais h quadrado menos x quadrado sobre h. Corta x quadrado, corta x quadrado. Isso aqui é o limite quando o h vai para zero. Quando o h vai para zero, desculpa. Põe um h em evidência aqui, certo? X mais h, 2x mais h, desculpa, dividido por h. De novo, corta, corta, certo? Isso aqui é, então, o limite, quando h vai para zero, de 2x mais h, que é igual a 2x, né? E aí, como eu queria isso no ponto 1, df dx no ponto 1 é igual a 2, né? Agora, perceba, muito bom, espero que você tenha pego essa referência. Agora perceba que f de x é igual a x ao quadrado. F' de x é igual a 2x. F' de 1 é igual a 2. Regra do tombo, né? Tombei o 2, substitui o ponto. Então, a regra é muito mais rápida, certo?
E não tem por que a gente não usar a regra a menos que não dê. E isso é importante, às vezes não dá. Em alguns momentos vão aparecer funções que ele vai pedir para você calcular num ponto, e aí quando você substitui vai aparecer alguma coisa que não dá para você fazer, ou vai aparecer uma raiz negativa, vai aparecer um denominador zero, e aí você vai precisar de calcular pelo limite e ver se dá. Pode ser que não dê nem pelo limite, aí você vai falar que a derivada naquele ponto não existe, né? Quando geralmente aparece um bico ou coisa assim. Eu queria mostrar mais uma coisa agora, que é a dedução da regra do tombo, certo? Então, vamos criar mais uma página e a gente vai partir da mesma ideia, só que a gente vai falar dessa vez que f de x é igual a x elevado a n, né, e não mais ao quadrado. E aí vai ficar bem parecido. Ó, limite quando... eu vou usar o do p dessa vez, que fica um pouco mais rápido de fazer. Quando p tende a x, de f de p menos f de x, tá? Tudo isso sobre p menos x, certo? Isso aqui é igual f de p vai ser p a n, né? Menos f de x vai ser x a n, tudo isso dividido por p menos x. Eu esqueci do limite, tá? Limite quando p vai para x. E aí aqui tem uma fatoração, certo? Que às vezes se vê no ensino médio e às vezes não, que tem a ver com o binômio de Newton. Você puxa um p menos x para fora, você puxa um p menos x para fora, certo? E aí aqui fica assim, ó, x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes p mais x elevado a n menos 3 vezes p a segunda, certo? Então deu para entender o que está acontecendo? Eu diminuo um expoente do x e aumento um no p. Diminuo um expoente no x e aumento um no p. E aí eu vou fazendo isso até acabar os expoentes do x. Então, por exemplo, x elevado a p a n menos 2 mais x elevado... Aliás, x não, perdão. Mais p a n menos 1. Né? E aí aqui eu fecho. Então o que aconteceu aqui? Bom, a gente já vai ver o que acontece, né? E aí aqui p menos x, né? Que a gente corta. Aqui, vamos contar quantos termos aparecem, tá? Então aqui eu tenho um termo, dois termos, três termos, blá 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 blá, n menos 1 termos, certo? Do x da primeira até o x a n menos 1 eu tenho n menos 1 termos, né? Porque como se fosse do 1 até o 10, eu tenho 10 termos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, falei certo. Tá. E eu ainda tenho um termo sobrando aqui, né? Então eu tenho n termos ao todo, certo? Só que o p está tendendo para o x. Então no limite o x vai ser igual ao p, ou muito próximo, tanto que a diferença não vai fazer diferença para cálculos. Então eu posso considerar que isso aqui é x a n menos 1. E eu posso considerar que isso aqui é x a n menos 1. E eu posso considerar que isso aqui é x a n menos 1. E eu posso considerar até que isso aqui é x a n menos 1. Então eu tenho n termos somando x a n menos 1. Isso aqui então é n vezes x a n menos 1. Está demonstrada a regra do tombo. Certo? Tem gente que coloca quadradinho, tem gente que coloca CQD. Né? É bonita essa demonstração, vai. Eu gosto. Tem outras também que usam série, tá? Mas aí usar série é cálculo 4, não tem como, né? Isso aqui é binômio de Newton. Em teoria é matéria do ensino médio, mas geralmente não aparece no ensino médio. Bom, era isso que eu queria falar desse primeiro tópico de derivada por limite, tá? Vou colocar um certinho aqui.
Eu não consegui pensar em nenhuma derivada que não dê para calcular pelo limite, só quando aparece que aparece mesmo. Aliás, que não dê para calcular pelo limite não, que não dê para calcular pelas regras, tá? Mas às vezes aparece e você vai ter que usar o limite. Agora vamos falar um pouquinho disso daqui, tá? De das notações, tudo mais, para que serve, né? Bom, notação, como o próprio nome já diz, é um jeito de chamar determinada coisa, tá? E às vezes é simplesmente uma convenção, né? E nesse caso, ela até tem algum sentido, mas em geral é uma convenção. Então vamos voltar aqui rapidinho. O que é a derivada quando a gente começa a deduzir ela? Ela é um quociente, não é? É esse tamanhozinho aqui dividido por esse tamanhozinho aqui. Tamanhozinho mesmo, muito pequeno. Então, é por isso que eu escrevo como df dt, ou df dx, df dy, a variável vai embaixo, né? Então, olha só, vamos voltar aqui. Eu pego a parte da função, uma variação muito pequenininha na função, e divido por uma variação pequenininha na variável, né? Então é isso que representa essa notação. É um jeito que eles acharam bonito de representar. Na prática tem uso? Até tem, com algumas analogias a frações e tal, mas assim, não. É uma notação que você usa para falar, olha, estou falando de derivada, né? E aí, analogamente, a gente tem isso para integral, né? Então, quando eu vou fazer a integral, deixa eu fazer um gráficozinho aqui. Quando eu vou fazer a integral, eu tenho um gráfico aqui, né? E aí eu quero calcular a área aqui embaixo. Para calcular a área, o que eu faço? Eu não vou deduzir a integral não, mas basicamente a gente pega esse intervalo aqui, a gente diminui em pedacinhos muito pequenos, em retangulinhos muito pequenos, né? E aí a gente calcula a área desse retangulinho, soma com a área desse retangulinho, soma com a área desse retangulinho, e o tamanho desses retangulinhos tendendo a zero, né? Só que para calcular a área, o que eu faço? Eu faço uma variação pequena aqui no x, multiplicado por uma variação, ou melhor, multiplicado por um pedacinho da função, né? Então, na integral, eu tenho o f de x, uma variaçãozinha pequena na função, multiplicando uma variação pequena aqui embaixo, né? Na variável. Então é por isso que aqui aparece um dx no final, porque é como se eu estivesse multiplicando uma variação pequena de x. É isso que representa esse dx, certo? E essa integral, esse szão, é um jeito de você escrever somatória, tá? Você talvez tenha visto esse símbolo aqui no ensino médio, somatória. Então isso aqui é a somatória de, enfim, uma variável indo do comecinho até o final, né? De quem? Do f de x multiplicando o dx. E aí no limite, para a gente falar que não é mais uma somatória, que é uma integral, a gente escreve esse s desse jeito aqui, tá? É isso que significa a notação, é daí que vem a notação. A gente pode usar outra? Não, a gente tem que aceitar, né? Infelizmente. Para a derivada até a gente tem a notação da linha, né? F de x, f' de x. Tem outra notação também que dá para usar, que é assim, ó. Eu não gosto, eu acho muito feio. F ponto de x. Eu particularmente nunca vi ninguém usar, mas é apresentado no curso de cálculo também essa notação aqui, tá? F ponto de x. E aí se você for fazer duas vezes a derivada, você faz 2 pontos de x. Eu acho muito feio, particularmente falando. Então, para derivada a gente usa essas duas majoritariamente, para integral só essa aqui mesmo, tá? E aí, por que eu não tiro esse dx e só faço a integral de f de x? Porque depois, no curso de cálculo 3, você vai ver a integral tripla, dupla,
né? E aí vai aparecer assim, ó, a integral de f de x dx, só que dy. E aí, isso você precisa saber, na verdade, aqui seria uma função de duas variáveis, né? F de x e y. E aí, isso aqui mostra em que ordem que você vai integrar, se você vai integrar. Se você vai integrar primeiro em x ou primeiro em y, né? Isso aqui é diferente, só deixa eu arrumar aqui. F de x, y, dx dy. Isso aqui é diferente da integral dupla de f de x, y, dy, dx, né? Então, essa notação, além de ser só uma representação, mais pra frente ela vai ter algum significado a mais, tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora. Você vai começar a ver a integral no finalzinho do curso de cálculo 1 e no começo do curso de cálculo 2, e integral dupla só no começo de cálculo 3, tá? Para física, você vai usar o básico do básico do básico de integral e as regras de derivada que eu te falei no vídeo passado, tá? Então, acho que deu para falar bem de onde que vieram essas notações, certo? E as regras de integral. Olha, você não vai usar muito no curso, tá? Pelo menos nesse primeiro semestre. Depois você vai usar bastante, na verdade. Mas podemos ver algumas regras, sim. A gente tem regra da substituição e a gente tem regra de integração por partes e a gente tem regra de mudança de variável, tá? Cada uma delas serve para desfazer coisas que teriam sido feitas na derivada, né? Eu acho que, se você quiser, eu posso gravar um outro vídeo para falar dessas regras. Mas assim, eu não acho que vale a pena você ver isso agora, porque realmente você não vai usar no curso de cálculo agora, nem no curso de física, tá? Mas o que você me falou é verdade. A integral é você inverter a derivada, né? Que é exatamente aquela coisa, né? A integral de f' de x é igual a f de x mais uma constante, tá? Então a integral é você inverter sempre a derivada. No caso da regra do tombo, é a regra do destombo, que é você somar 1 no expoente e dividir pelo que deu. No caso da regra do produto, você vai ter a integral por partes, né? Às vezes a substituição funciona também, mudança de variável. E no caso da regra da cadeia, principalmente a mudança de variável, né? E a substituição também, ela cai, depende do que... Dependendo da integral, você consegue fazer por métodos diferentes, inclusive, né? Eu posso mostrar, inclusive, um exemplo para você. Vamos fazer aqui assim, ó. Seja f de x igual a 2x cosseno de x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu quero fazer a integral de f de x em relação a dx, tá? Eu só quero a integral imprópria, né? A integral imprópria não. A integral indefinida, né? Então, isso aqui vai ser a integral de 2x cosseno de x ao quadrado dx. E aí aqui eu não consigo pensar de cabeça no que vai dar. Na verdade eu consigo porque a gente viu isso no outro vídeo. Mas se não tivesse visto, o que eu ia fazer? Eu ia falar, olha, vamos chamar de o x ao quadrado, certo? E aí, eu vou derivar isso aqui, certo? Então, du dx, o 2x, certo? E aí aqui eu vou fazer um passo que é meio... Se o professor de matemática ver, ele vai brigar comigo, assim. Que é o seguinte, du é igual a 2x dx. Peguei esse dx e passei para o outro lado. Por isso que essa notação é importante. Se eu estivesse usando linha, né, eu não ia conseguir fazer essa sacanagem aqui. Não. E aí eu faço isso aqui, ó. Então, na verdade... E aí eu aplico isso aqui na integral.
Então eu tenho que a integral de quem? Eu vou escrever primeiro esse cara, tá? Cosseno x ao quadrado é u. Então cosseno de u, certo? 2x dx. Só que 2x dx é du. Então, cosseno de u du. E aí, de cosseno eu sei integrar, né? É o que você me falou no áudio. A integral do cosseno é seno. Seno de u mais c. E aí eu desfaço a substituição. Então isso aqui é igual a seno de x ao quadrado mais c. Por que mais c? Porque pode ser seno de x ao quadrado mais 3. Né? Quando eu derivar, o 3 vai embora, fica só o cosseno. Bom, então isso aqui é um exemplo, tá? De como desfazer a regra da cadeia. Né? Para a gente derivar isso aqui, a gente fazia cosseno de x ao quadrado vezes a derivada da de dentro, que é 2x. Né? E aí, para desfazer a regra da cadeia, eu usei uma mudança de variável. Eu mudei o x ao quadrado para u. E aí apareceu tudo muito bonitinho, né? A derivada aqui apareceu 2x e aí dá para substituir bem. Certo? Esse é um exemplo. Bem simples assim. Se você quiser, eu gravo mostrando as outras regras, tá? Mas eu não acho que você precise disso agora. Eu acho que, assim, acho que é isso. Deu quase 30 minutos de novo. E eu acho que eu falei de tudo que você tinha perguntado. Eu até anotei no papelzinho aqui. Mas qualquer coisa me pergunta aí. E tamo aí, vamos que vamos.